Atua há 10 anos como enfermeiro fiscal do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina, subseção Blumenau. Convidamos, então, Daniel Matias Ghisoni. Só para lembrar, nós teremos logo após a palestra alguns minutos para as perguntas que podem ser encaminhadas ao WhatsApp 47 984 18 8779. Obrigada. Bom, boa tarde a todos. Deixa eu ficar aqui em cima. Boa tarde. Bom, então, como já foi dito, me chamo Daniel Matias Ghisoni, sou enfermeiro fiscal do Conselho Regional de Enfermagem, atuo na autarquia há pouco mais de 10 anos como enfermeiro fiscal. Antes de mais nada, gostaria de agradecer pelo convite feito pela organização do 4º Encontro Catarinense de Enfermagem aqui de Joinville. Dizer que é uma grande honra, uma grande alegria estar aqui hoje participando desse evento e trabalhando esse tema, que é um tema que eu entendo que é muito importante para os profissionais de saúde e, em especial, para os profissionais de enfermagem. Estão me ouvindo bem assim aí no fundo, não? Tá tranquilo? Bom, qualquer coisa vocês me avisam, tá? Assim, então, obrigado. Muito bem. Então, a respeito desse tema, responsabilidade civil, e aqui nós vamos abordar a responsabilidade civil voltada para os profissionais, para a atuação, em especial, dos profissionais de enfermagem. É um tema que eu comecei a desenvolver durante o curso de graduação em Direito e depois aprofundei um pouco mais esse estudo como trabalho de conclusão de curso da minha pós-graduação de Direito aplicado aos serviços de saúde, que foi concluída agora no ano passado. Tá? E é um tema que eu decidi trabalhar porque durante as fiscalizações que nós fazemos às instituições de saúde, muitas vezes nos deparamos com questionamentos dos profissionais e que envolvem direta ou indiretamente questões relacionadas à responsabilidade civil. Então, a reparação de dano, etc. É o que nós vamos trabalhar mais detalhadamente hoje. Antes de mais nada, é importante, claro, destacar que nós temos vários tipos de responsabilidade, né, no nosso exercício profissional. Temos, por exemplo, a responsabilidade ético-profissional. Então, quando o profissional ético-disciplinar, então, quando o profissional não cumpre, por exemplo, não observa o seu código de ética, as resoluções do seu conselho profissional, ele pode sofrer um processo ético junto ao conselho e, no final, em sendo considerado culpado, pode sofrer uma sanção, que pode variar desde uma advertência em privado até uma multa que pode chegar até um afastamento obrigatório da profissão, constituído na cassação do direito ao exercício profissional, que pode chegar até a 30 anos. Então, essa é a responsabilidade ética. Nós também temos uma responsabilidade na área penal, né? Então, claro que se o profissional, no dia a dia do exercício profissional dele, comete uma infração tipificada como crime no Código Penal ou na Lei das Contravenções Penais, como contravenção, ou em alguma outra norma esparsa, ele pode também sofrer uma sanção, que pode chegar até uma pena privativa de liberdade, né? E nós temos, então, também, além dessas duas, a responsabilidade civil. E essa que nós abordaremos um pouquinho melhor hoje. Eu já quero de antemão me desculpar, porque cheguei hoje de manhã e observei a ótima qualidade do layout das apresentações que foram feitas aqui. Sem falar na apresentação em si. Essa eu mesma fiz em PowerPoint, sem entender quase nada. Então, vocês vão ver que não dá para comparar. Mas, enfim, vamos, né, observar, então, e tentar entender o que elas querem dizer. Bom, antes de mais nada, introduzindo o tema a respeito da responsabilidade civil, é importante conceituar o que é a responsabilidade. E aí, de acordo com Gonçalves, um grande estudioso do direito aqui no Brasil, a palavra responsabilidade origina-se do latim respondere, que encerra a ideia de segurança ou garantia de restituição ou compensação de um bem sacrificado. Então, quando eu falo em responsabilidade na área civil, eu estou falando de um bem que foi sacrificado. Um bem que é juridicamente protegido, que pode ser um bem material,
mas também pode ser um bem imaterial. A minha imagem, a minha honra, por exemplo, constituem bens que são juridicamente protegidos. E quando são, de alguma maneira, prejudicados, ofendidos, quem atuou assim passa a ter uma responsabilidade de ressarcir aquele dano. Bom, a responsabilidade tem, então, o significado de recomposição, obrigação de restituir, ressarcir. A ilicitude é chamada de civil ou penal, dependendo da norma jurídica que impõe o dever violado. Aqui nós vamos falar muito, então, de responsabilidade civil. Utilizaremos, portanto, o Código Civil, que é a nossa condução para tratar desse tema aqui no Brasil. Muito bem. Cavalieri Filho, outro grande nome do direito, então, ele refere que obrigação é sempre um dever jurídico originário, ao passo que responsabilidade é um dever jurídico sucessivo consequente à violação do primeiro. Tranquilo, né? Todos nós, profissionais de saúde, em especial os profissionais de enfermagem, nós temos uma obrigação profissional de prestar o nosso serviço com a maior qualidade, com a maior segurança possível a todos que recebem os nossos cuidados. Essa é a nossa obrigação. Bom, quando essa obrigação não é respeitada pelo profissional, automaticamente nasce a responsabilidade na área civil. Ou seja, a responsabilidade de corrigir, ressarcir, reparar o dano que ele possa ter causado, porque não respeitou a sua obrigação profissional. Então, por isso que se diz que obrigação é um dever jurídico originário. E a responsabilidade é um dever jurídico sucessivo ou secundário, que aparece quando o primeiro dever, no caso, a obrigação, é violado. Muito bem. Um exemplo prático disso é quando, por exemplo, acontece um acidente de automóvel, né? Digamos que a pessoa estava lá no seu veículo, foi dar uma ré e se confundiu um pouco com os pedais e acabou investindo contra um outro carro que estava estacionado, né? Bom, essa pessoa, o motorista do carro lá que se confundiu com os pedais, tinha a obrigação de atuar com cautela, com segurança, enquanto estivesse dirigindo, né? Não teve essa cautela, causou um acidente. Não cumpriu com a obrigação, causou um dano. Automaticamente nasce a responsabilidade, então, de ressarcir o dano. Muito bem. Prosseguindo nesse aprofundamento do conceito de responsabilidade, é importante também entender um pouquinho da história desse instituto na humanidade. Então, de acordo com Galiano e Pamplona Filho, nas primeiras formas de sociedade, a origem do instituto está calcada na vingança privada desmedida. Então, nos primeiros agrupamentos sociais de indivíduos, do começo da nossa história, digamos que ia lá alguém de um outro grupo e ofendia e brigava e machucava uma pessoa do outro grupo. Aquele grupo da pessoa que havia sido machucada poderia se reunir lá e matar, dizimar todo mundo do outro grupo. Era uma vingança privada e desmedida. Fez uma coisa pequena, mas você pode sofrer um grande dano. Desmedido. Com o passar do tempo, com o passar da evolução histórica, nós tivemos aí o princípio, a instituição do princípio de Talião, que certamente muitos dos senhores já devem ter ouvido falar. Eu vou só me pedir licença para eventualmente descer aqui começa a dar um nervoso aqui em cima, então eu desço para caminhar um pouquinho. Mas o princípio de Talião é aquele que diz olho por olho, dente por dente. Esse princípio ele está instituído já nos primeiros registros que nós temos da humanidade de normas de conduta, daquilo que viriam a ser as leis, né? Por exemplo, na própria Bíblia. Vejam Levítico, capítulo 24, versículo 20. Quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado a algum homem, assim fazer-se-lhe-á. Olho por olho, dente por dente. Então, continuava sendo uma vingança, muitas vezes privada, mas agora não tão desmedida. Era de acordo com a ofensa sofrida. Bom, continuando nesse resgate histórico, e aí estamos mais ou menos no século XVIII a.C., na região da Mesopotâmia, que hoje corresponde a uma parte do Irã, o rei Hammurabi criou o Código de Hammurabi. Então, um conjunto de 281 leis ou artigos
talhado numa pedra, numa rocha de mais de 2 metros de altura, que atualmente está exposta no Museu do Louvre, em Paris. E esse Código de Hammurabi foi muito importante porque ele avançou um pouco na compreensão da responsabilidade civil. Deixou de ser aquela coisa de me fez o mal, teu corpo vai responder. Fez o mal ao meu corpo, teu corpo responde igual. E passou a se entender que, na ocorrência de um dano, deveria responder o patrimônio do agressor, e não o seu próprio corpo. Alguns exemplos, vejam. Então, ele trazia ainda a questão da lei de talião, por exemplo, no artigo 9.5. Se um filho espanca seu pai, dever-se-lhe-ão decepar as mãos. Curto e grosso. Artigo 9.6. Se alguém arranca o olho a um outro, dever-se-lhe-á arrancar o olho. Bem tranquilo, né, pessoal? Né? Bem tranquilo. Mas vejam o artigo 8º. Olha que interessante. Artigo 8º. Se alguém rouba um boi, uma ovelha, um asno, um porco ou um barco, se a coisa pertence a Deus ou à corte, ele deverá dar 30 vezes tanto. Se pertence a um liberto, deverá dar 10 vezes tanto. Se o ladrão não tem nada para dar, aí deve ser morto. Mas vejam como a coisa vai evoluindo. Então, se começa a ter essa compreensão, não, aconteceu um dano, ele vai ter que reparar financeiramente que seja esse dano que ele causou. Prosseguindo nesse resgate, nesse breve resgate histórico, então no século III a.C., através da Lex Aquilia, em Roma, se instituiu um novo ordenamento jurídico onde praticamente se acabou com a lei de talião, com olho por olho, dente por dente. E se passou a trabalhar somente com a reparação civil. Então, reparação financeira ou reposição do bem que você deteriorou. Estragou uma casa, tem que então dar uma casa nova, ou pagar aquele valor, né? Então, deixa definitivamente de ser o corpo do agressor a responder por aquela ofensa que ele causou. Muito bem. Então, a partir desse resgate histórico, temos que a responsabilização, a obrigação de reparar, ocorre tendo em vista um ato ilícito, ou seja, um ato que cause dano. O ato ilícito está conceituado no nosso Código Civil, que é a Lei 10.406 de 2002, no artigo 186, que diz: aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, viola um direito e causa um dano a outrem, ainda que seja um dano exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então, o Código Civil nos deixa claro que o dano ele pode ser de um bem imaterial, por exemplo, o dano moral. Mesmo assim, se configura o ato ilícito. Bom, e além disso, no artigo 927 do mesmo Código Civil, ele deixa claro que aquele que, por ato ilícito, que nós acabamos de ver, causa um dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Então, na nossa lei brasileira, isso não tem, com relação a isso, está muito claro, né? Você cometeu um dano, você tem que reparar aquele dano. É esse o geral, né, o que acontece na maioria dos casos. A Constituição também, que vocês sabem, a Constituição é a principal norma do nosso país, norma legal. Nenhuma lei, nenhuma resolução, nenhuma portaria pode ir contra a Constituição. Quando isso acontece, a gente costuma dizer que aquela lei é natimorta. Ela já nasce sem validade, porque está desrespeitando a Constituição. E a nossa Constituição, no artigo 5º, inciso 10, diz: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Aconteceu a violação, passa-se a ter o direito ao ressarcimento pelo dano moral ocorrido. Muito bem. E aí é importante que nós visualizemos que muitas vezes a reparação do dano não diz respeito só ao dano em si, mas também aos seus reflexos. Eu só vou pedir licença para... Só um momento. Começa a secar a boca. Muito bem. Como assim, Daniel, seus reflexos? O Código Civil nos traz um exemplo no artigo 948, que fala da responsabilidade civil no caso do crime de homicídio.
Então, claro, o crime de homicídio vai ter uma responsabilização criminal na área penal, mas também vai acontecer uma responsabilização na área civil. E o que diz o artigo 948? No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações, no pagamento das despesas como o tratamento da vítima. Então, o assassino, digamos que a pessoa não morreu imediatamente, ela ficou 3, 4, 5 meses em tratamento. O assassino é quem deve arcar com as despesas desse tratamento. O funeral da vítima também deve ser pago por quem deu cabo à sua vida. O luto da família. Além disso, na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima. Então, se essa pessoa que foi assassinada tinha filhos, outras pessoas que dependiam financeiramente dela, caberá ao assassino fornecer pensão alimentícia para essas pessoas. Está previsto no Código Civil. Só que pouquíssima gente sabe disso ainda, né? Pouquíssima gente lê e interpreta o Código Civil. Além disso, o artigo 949 que diz, no caso de lesão ou outra ofensa à saúde, então digamos que você está atuando lá na sua instituição e comete uma lesão a um paciente. No caso de lesão ou ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes, até o fim da recuperação, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido. Lucros cessantes. Então, digamos que se tratava de um taxista, profissional autônomo, que ele conseguia tirar ali uns R$3.000 por mês. Mas que por conta de uma lesão que ele sofreu, ele teve que ficar em tratamento, em recuperação, por 4 meses. E por isso não pôde trabalhar. Esse valor de R$3.000 que ele ganhava por mês, vezes 4, os 4 meses que ele não pôde trabalhar, ou seja, R$12.000, deverá ser pago por quem causou o dano, por quem causou a lesão. Claro que vai ser pago se a pessoa que sofreu o dano exigir isso em juízo, cobrar isso, senão não vai ser pago. Então vejam a amplitude que pode ter a responsabilidade civil e o dever de reparar um dano causado a alguém. Muito bem. Agora, eu gostaria de chamar a atenção dos senhores para uma divisão que é feita quando eu falo de responsabilidade civil. E os senhores entenderão que é fundamental, em especial para a enfermagem, entender essa separação, esses dois grupos de responsabilidade civil, porque isso vai impactar diretamente na sua atividade profissional. Antes que eu prossiga, tem enfermeiro aqui? Tem quantos enfermeiros? Ok, legal. Técnicos? Bacana. Auxiliares? Legal. Muito bem. Então, vários doutrinadores, vários estudiosos do direito, dividem a responsabilidade civil em 2 grupos, quais sejam o da responsabilidade civil objetiva e o da responsabilidade civil subjetiva, também chamada, essa última, de teoria clássica. Até aqui está dando para entender? Está muito confuso? Qualquer coisa pode me interromper, que eu volto. Estou contando o tempo, tudo certo. Mas, porque é muito importante entender isso agora, tá? Começando pela responsabilidade civil subjetiva. De acordo com Marie-Hélène Diniz, essa responsabilidade, seu conceito se resume ao fato de que o autor de ato ilícito terá responsabilidade subjetiva, ou seja, da própria pessoa, pelo prejuízo que culposamente causou. Bem tranquilo, né? Quem causou o dano tem que reparar o dano. Ponto. Responsabilidade civil subjetiva. Que, de acordo com muitos estudiosos, é aquela vigente na maior parte do Código Civil. É a responsabilidade civil subjetiva. Quem causou o dano responde pela reparação deste dano. Muito bem. Para que possamos configurar a responsabilidade civil subjetiva, são necessárias 3 categorias presentes. A primeira delas, uma ação ou omissão, a culpa lato sensu.
Alguém tem que ter feito alguma coisa ou não ter feito nada quando se esperava que ele fizesse. É uma omissão que é juridicamente relevante, entenderam? Ou faz alguma coisa ou não fez quando se esperava que você fizesse. Não teve um cuidado que se esperava que você, profissional de enfermagem, tivesse no exercício profissional. Então, essa ação e omissão no contexto de culpa lato sensu, que engloba o quê? O dolo, quando eu quero fazer mal. Não, realmente, eu fui lá, tinha um desafeto meu, uma pessoa que eu não gosto, eu quis fazer mal, eu quis prejudicá-la. Esse é o dolo, agir com dolo, né? Mas eu tenho também a culpa stricto sensu, que corresponde à imperícia, negligência e imprudência. O que é a imperícia? Eu não tinha a perícia, o conhecimento necessário para realizar aquele ato, aquele procedimento, mesmo assim eu o fiz. Causei um dano, agi com imperícia. Imprudência. Imprudência é aquele fazer desleixado, sem atentar para o cuidado que você deveria ter no desempenho daquela função, no caso da imprudência. Por exemplo, um motorista devidamente habilitado está dirigindo o carro e fura um sinal vermelho. Ele está sendo imprudente. O profissional, o enfermeiro que está realizando o procedimento de cateterismo vesical e no meio do procedimento contamina o campo estéril. E pensa, não, eu não vou parar tudo, tem que pegar um outro campo e tal, não, vou continuar assim mesmo. E continua o procedimento. E depois causa um dano ao paciente. Atuou de maneira imprudente. E temos, por fim, a negligência, que é justamente não fazer algo que se esperava que você fizesse. Quando, por exemplo, está lá a babá cuidando de uma criança, a criança está mexendo nas panelas em um fogão com a chama acesa e ela não tira a criança de lá, ela deixa e a criança se queima. Ou quando você, profissional, nós, né, porque eu também sou enfermeiro, nós profissionais de enfermagem estamos lá realizando uma série de procedimentos aos nossos pacientes que estão sob os nossos cuidados. E aí penso, não, mas eu tenho que fazer muita coisa hoje, não vai dar para eu ficar fazendo a lavagem, a correta higienização das mãos entre um procedimento e outro. Vou tocar tudo direto. E depois aparece um caso de infecção cruzada, por exemplo, né? Eu atuei com negligência. Eu não tive um cuidado que se esperava que eu, profissional de enfermagem, tivesse quando realizei os meus procedimentos. Então, eu preciso ter uma ação ou uma omissão de alguém para responsabilidade civil subjetiva. Além disso, eu preciso ter um dano. E isso também é interessante. A princípio, a priori, porque tem exceções, tem que se provar o dano, para que você possa ter que cobrar de alguém a responsabilidade de ressarcir. Ora, se não existe dano, não há o que ser ressarcido, ok? Pensemos, por exemplo, no exemplo que eu estou lá num setor realizando uma administração endovenosa de um medicamento a um paciente. Comecei a realizar o procedimento, mas no meio do procedimento eu me dou conta de que, na verdade, aquele medicamento não era para aquele paciente. E penso, meu Deus, medicamento errado. Bom, imediatamente interrompo a administração do medicamento, comunico o prescritor, comunico o enfermeiro, se for o caso, as providências foram tomadas, digamos que eventualmente, no nosso exemplo, foi feito um outro medicamento para evitar qualquer efeito colateral ao paciente, e ele não teve nenhum efeito colateral, nenhum dano por receber esse medicamento, que não era um medicamento para ele. A princípio, não existe o dano, não tem que se falar em reparação. Eu, que administrei o medicamento errado, posso ter que responder perante o meu conselho profissional, por exemplo, porque cometi uma atitude antiética, não tive o devido cuidado na preparação do medicamento e na identificação do paciente, né? Mas, se não houve dano, a princípio não há de se falar em reparação civil. Claro que, pensando novamente neste exemplo, se eu estou administrando o medicamento, me dou conta de que o medicamento é um medicamento errado, e grito, Jesus amado Nossa Senhora, o medicamento não é esse. Saio correndo que nem um louco, batendo porta, vem aqui, socorro e tal. O paciente quase infarta, né? Causei ou não causei um dano ao paciente? Causei um dano emocional.
E esse dano pode ser passível de ressarcimento. Mas então aqui o importante é ter em mente isso, não é? Para eu falar em reparação civil, via de regra, eu preciso ter um dano, ok? Bom, tem uma ação ou omissão, tem um dano e também tenho que ter um nexo causal, que é o chamado liame. É aquilo que vai ligar a minha ação ou a minha omissão ao dano causado a alguém. E essa é uma grande dificuldade, muitas vezes, de ser provada, com relação à atuação dos profissionais de saúde. Pensemos, por exemplo, num paciente que está internado em uma UTI. Quantas pessoas diariamente manipulam esse paciente para realizarem os seus procedimentos? Enfermeiro, técnico de enfermagem, médico, fisioterapeuta e por aí vai. Como identificar, de fato, quem foi que causou um dano, uma infecção cruzada, que aquele paciente sofreu? Tem que ficar claríssimo que foi aquela pessoa, através do seu procedimento, do seu ato, que causou, da sua ação ou omissão, que causou o dano. Nem sempre é fácil provar o nexo causal, mas ele é um dos requisitos para se falar em responsabilidade civil subjetiva. Tem uma ação ou omissão, tem um dano e tem um nexo causal, que liga a minha ação ou omissão ao dano causado. Muito bem. Vimos a responsabilidade civil subjetiva, ok? E agora, vamos ver a responsabilidade civil objetiva, que para a gente é muito importante. A responsabilidade civil objetiva, ao contrário do que estabelece na responsabilidade civil subjetiva, inexiste a necessidade de comprovação de culpa para responsabilizar o agente, desde que esteja presente o nexo causal e o dano. Vejam que bela figura, até me envergonho agora, mas enfim, está aí a figura. Né? Muito bonito. Então vejam, olha que interessante, não tem que ter culpa. Basta ter nexo causal com o dano e a pessoa vai ter que responder por aquele dano. Isso, num primeiro momento, pode parecer difícil de ver. Mas pensem na situação, por exemplo, e o Código Civil traz isso, num dos seus artigos, do pai. Os pais respondem por danos causados por filhos menores que estejam sob sua autoridade e sua companhia. O Código Civil diz exatamente isso. Então, vejam, eu tenho um filho de 12 anos. Digamos que ele vai estar jogando futebol em algum lugar e dá um chute mais forte, quebrou a vidraça do vizinho. O vizinho vem conversar comigo. Daniel, seu filho quebrou a vidraça, você vai ter que me ressarcir disso aí, né, cara? Posso dizer, não, mas eu aprendi hoje, numa fala, que isso aí, meu amigo, é responsabilidade civil subjetiva. Quem tem que ressarcir o dano é quem causou. Fala com o meu filho, querido. Não posso, né? Porque, legalmente, eu respondo pelo dano que ele causou. Agora vejamos por que isso é importante para o exercício profissional também. Vejam o que diz o parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado que prestam serviços públicos, então, por exemplo, um hospital público, um posto, uma unidade de saúde de um município qualquer, essas pessoas jurídicas responderão pelos danos que seus agentes, ou seja, seus funcionários, e que se relacionavam à responsabilidade civil envolvendo profissionais de enfermagem. Então, na maioria dos casos, para essas instituições privadas, o entendimento é de que a instituição de saúde responde objetivamente por danos causados por seus empregados no desempenho das funções, de acordo ou conforme estabelece o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Porque já se está pacificado isso, uma instituição de saúde estabelece, geralmente, uma relação de consumo com o seu paciente, porque ela oferece um serviço. Então, se aplica o Código de Defesa do Consumidor. E esse código diz, no seu artigo 14, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Ou seja, no caso de dano, responde a pessoa jurídica. Dano causado por profissional, responde a pessoa jurídica.
Aí tem gente que diz, ah, mas que beleza, então. Veja, artigo 932 do Código Civil, reiterando esse entendimento, no seu inciso 3, que diz, são também responsáveis pela reparação civil o empregador por seus empregados no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão daquele. E aí o artigo 933 reforça isso, dizendo, essas pessoas indicadas acima, então no caso também o empregador, ainda que não haja culpa de sua parte, respondem pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos, ou seja, pelos funcionários. E aí eu já ouvi de alguém, ah, mas Daniel, que maravilha então, hein? Não tenho nem que me preocupar. Posso atuar com dolo, com culpa, fiz um dano? Está tudo certo. Quem vai responder é a instituição. Mas aí, como os senhores viram, como nós vimos, lá no enunciado da Constituição, é possível a ação regressiva, nos casos de dolo ou culpa do profissional. A ação regressiva ela vem conceituada no artigo 934 do Código Civil, que nos diz, aquele que ressarcir o dano causado por outrem, então, no caso, a instituição hospitalar, por exemplo, que teve que ressarcir a um paciente o dano que foi causado por um funcionário, pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou. Pode cobrar do próprio funcionário, salvo se o causador do dano for descendente seu, absoluta ou relativamente incapaz. E, claro, conforme diz a Constituição, em estando presente o dolo e a culpa. Eu trouxe um exemplo para os senhores de uma decisão monocrática lá do STJ, que abordou uma ação de regresso movida por um município contra uma enfermeira. E nós vamos analisar o que foi dito na ementa desse julgado. Mas então vejam, em se constatando que o profissional que cometeu o dano agiu com dolo ou culpa, é possível sim que, num primeiro momento, a instituição responderá pelo dano civil, pelo dano causado. Mas, num segundo momento, a instituição pode cobrar, sim, este valor que ela gastou para ressarcir o dano do causador do dano. Se não ficar provado dolo e culpa, essa cobrança não pode ser feita. Ok? Então, vejam a importância dessa informação para os profissionais de enfermagem. Se eu atuo corretamente, se eu garanto a qualidade dos meus procedimentos, se eu garanto a segurança dos procedimentos que eu executo, ninguém poderá depois argumentar que agi com dolo ou culpa se ocorrer um dano ao paciente, porque eu agi de maneira correta. Então, eventualmente, em acontecendo um dano, claro, a instituição é que vai ser acionada, mas eu estarei, digamos assim, com a minha consciência tranquila, tendo a certeza de que não agi, nem com imperícia, nem com negligência, nem com imprudência, muito menos com dolo. E essa informação é importante. Eu me deparo com situações, às vezes, de uma situação corriqueira que acontece, infelizmente, em muitas instituições de saúde. Sobrecarga de trabalho. Né? Então, chega num setor, tem mais de 30 pacientes, às vezes, de grande complexidade para o cuidado, e já vi casos de ficar 2 técnicos só cuidando. Qual o grande erro que nós cometemos, profissionais de enfermagem? Vamos fazer tudo correndo para dar conta. Não podemos deixar nada para trás. Nós não somos máquinas, nós somos seres humanos. Se a gente faz tudo correndo, começa a deixar furo. Ali faltou registrar alguma coisa, ali você não fez a lavagem das mãos, ali o curativo não ficou bem feito, ali o medicamento foi feito totalmente ou de paciente errado ou fora do horário. Começa a deixar erros. E por esses erros você responde, pode responder. Qual que é a orientação que nós fazemos? E aí é dever do enfermeiro, diante de uma situação de sobrecarga, onde ele avalia que não vai ser possível executar todos os procedimentos previstos no turno de trabalho, ele tem o dever de priorizar. Então, estabelecer equipe, aqui nós vamos focar, por exemplo, nos medicamentos de horário, porque é muito importante que os medicamentos sejam feitos nos horários prescritos. Tinha que fazer 5 curativos, faremos somente 3. Tinha que dar 3 banhos de leite, daremos somente 1, porque é o que é possível garantir com segurança e qualidade. Isso vai ser feito, e vai ser feito com qualidade e segurança. O que não for feito, imediatamente deve ser reportado à chefia, ao responsável técnico, à direção, a depender do organograma, né, e da instituição, mas deve ser comunicado à chefia. O que não foi feito e por quê? Então, você está garantindo o que vai ser feito, vai ser bem feito.
o que não foi feito, aí, infelizmente, a culpa não é da equipe, que estava sobrecarregada. Entenderam? A diferença, inclusive do ponto de vista civil. Bom, vamos adiante. E aí eu gostaria de, agora então, tendo feitas essas considerações, compartilhar com os senhores algumas decisões judiciais de algumas ações que abordaram, de maneira direta ou indireta, a questão da responsabilidade civil em instituições de saúde envolvendo profissionais de enfermagem. Então, eu fiz pesquisa, como eu disse, nos 3 estados aqui do sul do país, né? E, a partir daí, trouxe, então, alguns exemplos aqui para os senhores. Essas palestras que eu faço, geralmente, elas duram bem mais tempo. Hoje, como está mais reduzido, eu trouxe poucos julgamentos, mas para a gente ter uma ideia, né, de como se aplica na prática, nas decisões judiciais, a responsabilidade civil. Vejamos, por exemplo, essa apelação civil, nona Câmara Civil da Comarca de Canoas, no Rio Grande do Sul. Então, veja, o que eu trouxe para os senhores é a ementa. Está disponível para qualquer um consultar, através do acesso via internet às páginas dos respectivos tribunais de justiça, por isso que eu trouxe aqui. E a ementa é um resumo da sentença. Depois o inteiro teor, aí são várias páginas, mas a gente traz, geralmente eles têm a ementa, e é o que eu trouxe para os senhores. Bom, nessa apelação, o que foi estipulado aqui? A ausência de responsabilidade da enfermeira preposta do hospital. O serviço de enfermagem é prestado como atividade de meio, isto é, a enfermeira é uma mera preposta, entenda-se funcionária, do hospital, de modo que não atua na condição de profissional liberal. Na hipótese, pela falha no serviço de enfermagem, deve responder apenas o nosocômio réu. O que é nosocômio, gente? Hospital. Por que não fala hospital? Vai não, nosocômio. Aí lá vai Daniel para o dicionário. Muito bem. Então, ou seja, aconteceu uma falha no serviço de enfermagem, responderá apenas o hospital, com a aplicação do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ok? Vejamos aqui um outro exemplo. Não se preocupem em ler tudo, tá? Eu vou chamando a atenção porque é mais importante, tá? Porque lá no fundo deve estar difícil conseguir ler também. Mas esse aqui, uma apelação civil aqui no TJ de Santa Catarina, e onde aconteceu a seguinte situação. O paciente estava em tratamento de obstrução de artéria do pulmão e, portanto, ele estava plaquetopênico, né? E ele tinha que se submeter a várias coletas de sangue. E numa dessas coletas, o profissional de enfermagem foi lá, fez a coleta, pressionou um pouquinho no local e disse para o paciente, o senhor segura aqui, faz favor, continua pressionando, porque eu tenho que fazer outras coisas lá, estou meio apressado, mas só segurar que já vai parar de sangrar. E saiu. O paciente segurou um pouquinho e parou de segurar. Desenvolveu uma síndrome compartimental, tendo que se sujeitar a uma cirurgia de fasciotomia para não perder o membro. Bom, esse paciente ajuizou uma ação contra a instituição, pleiteando reparação pelo dano sofrido, né? Qual foi a decisão? Bom, erro de procedimento do enfermeiro. Isso é uma outra coisa importante. Veja, na ementa se refere ao profissional como se fosse enfermeiro. No inteiro teor da decisão, lendo, você verifica que por 11 vezes essa pessoa é chamada de enfermeiro, por 6 vezes é chamada de técnico de enfermagem. Na verdade, era técnico de enfermagem. Mas isso, na maioria dos julgados que eu consultei, não se fazia a diferenciação correta da categoria profissional. Parecia, todo mundo é enfermeiro, né? No Rio Grande do Sul é que eu encontrei alguns casos que existia essa preocupação do magistrado em diferenciar quem é enfermeiro e quem é o técnico e auxiliar. E isso é importante, porque nós sabemos que a lei atribui funções específicas para cada uma dessas categorias profissionais. Eu não posso generalizá-las, né? Mas aqui, então, tratado como enfermeiro. Erro do procedimento do enfermeiro. A ocasião de uma das funções que não estancou o sangramento como devia por dever de ofício. Omissão grave do profissional, o qual deveria ter conhecimento de que o paciente encontrava-se sob os efeitos de fármacos anticoagulantes. Ato ilícito configurado. Obrigação de indenizar os danos decorrentes da dor física, sofrimento espiritual, abalo psicológico e deformidade física experimentados pelo autor.
Aqui, em 2012, ele foi arbitrado uma indenização de R$12 mil pelo dano moral e R$15 mil pelo dano estético. Então, vejam, aqui, quem foi condenado? A instituição. Mas, como nós podemos observar, são grandes os indícios aí para que, num segundo momento, caso queira, a instituição possa, através de uma ação regressiva, exigir que o profissional que causou o dano lhe repare dos custos que ela teve para reparar o dano do paciente. Porque, aparentemente, realmente existiu uma falha, uma atuação culposa do profissional, negligente do profissional de enfermagem. Se ele tivesse feito tudo certinho, esperou, estancou, saiu, por algum outro motivo, acabou tendo uma lesão no paciente, seria muito mais difícil para a instituição acioná-lo através de uma ação regressiva. Porque, se não existisse nenhum indício de que ele atuou de maneira dolosa ou culposa, não teria como tentar reaver aquilo que ela despendeu no processo. Então, vejam como é importante ter isso em mente, né? Muito bem. Esse caso aqui é muito interessante também. Recente, 2017, aqui de Joinville, e se trata, em linhas gerais, de uma situação onde uma pessoa se submeteu a um procedimento cirúrgico e, durante o procedimento, ocorreu um contato com a placa de eletrocautério e ela teve uma queimadura de 3º grau, num dos membros inferiores, né? Depois disso, ela ajuizou uma ação contra o hospital e também contra o médico, o cirurgião, contra os dois, no polo passivo, tá? Nesse caso aqui, foi a apelação do profissional médico. Ele fez uma apelação basicamente dizendo, olha, não fui eu que coloquei a placa de eletrocautério, foi a equipe de enfermagem que posicionou errado. Então, se alguém tem que reparar, não sou eu, é a instituição, o hospital, o pessoal de enfermagem, mas não eu, que não realizei o procedimento, não fui eu que coloquei a placa de maneira inadequada, em contato com a pele da paciente. Qual foi a decisão aqui? Veja. Então, aqui em cima, erro médico. Inconformismos do esculápio. O que é esculápio, gente? É médico. Amanhã ou segunda, chegue nos locais de trabalho e cumprimento. Bom dia, esculápio! Para ver se ele sabe. Esculápio é quem se referia ao profissional. Na verdade, esculápio é um deus, né? Grego-romano, deus da medicina, da cura, mas também utilizado para se referir ao profissional médico, por algumas pessoas, né? Bom, inconformismos do esculápio, demandado. Apelante, no caso médico, que se limita a imputar à equipe de enfermagem e ao hospital a responsabilidade pelo evento. Tese não aceita. Dever do cirurgião de supervisionar os trabalhos da equipe auxiliar e os procedimentos adotados antes e durante a cirurgia. Quando eu li, me deu um ruído, porque a equipe auxiliar, a enfermagem não é equipe auxiliar de nenhuma outra profissão. Mas tudo bem, vamos entender que é o contexto de uma cirurgia que acontecia na sala cirúrgica. Ok, lá então o cirurgião coordenava os trabalhos ali. Ok. Mas continue lendo. E aí citou aqui Gonçalves, grande nome do direito, para fundamentar a decisão, dizendo: o médico responde não só por fato próprio, como pode vir a responder por fato danoso praticado por terceiros que estejam diretamente sob suas ordens. Assim, por exemplo, presume-se a culpa do médico que mandou sua enfermeira aplicar determinada injeção, da qual resultou paralisia no braço do cliente. Com o devido respeito a quem pensa diferente, não tem como concordar com essa afirmação. Presume-se culpa do médico que mandou sua enfermeira aplicar alguma injeção? Claro que não. A enfermagem, profissão autônoma, tem a prescrição, ela vai seguir, mas ela também vai fazer a sua avaliação se é possível administrar ou não. Se observar ou que a dosagem não é compatível ou algum outro risco para o paciente, ela tem o dever, não é uma escolha, é o dever de se recusar a fazer o medicamento e imediatamente comunicar ao prescritor, fundamentando a sua recusa. Não vou fazer. Por quê? Por isso, por aquilo. Né? E continuei. Dependendo, e aí citando aqui, deixa eu ver. Continua. Dependendo das circunstâncias de cada caso concreto, o médico-chefe pode vir a responder por fato danoso causado ao paciente pelo terceiro que esteja diretamente sob suas ordens. Então, aqui nesse caso, o médico respondeu junto com o hospital. Em nenhum momento, nessa decisão, se cogitou
Era uma técnica de enfermagem. Tinha enfermeiro? Não tinha. O enfermeiro que devia estar lá e coordenar essa técnica sabia de alguma deficiência dela com relação a manipular algum material? Não sabia? Nada disso foi cogitado, né? De antemão estabeleceu que o médico respondia pelo trabalho da profissional de enfermagem e se fundamentou dessa maneira. Não foi um caso isolado, foi a maioria dos casos. Então, pude verificar que muitas vezes o entendimento jurídico é de que, de fato, na prática, quem coordena a equipe de enfermagem não é o enfermeiro, é o médico. E isso é muito grave para a enfermagem. Essa decisão é recente, 2017. Nós temos que nos colocar contra isso, né? E que lutar pelo reconhecimento profissional, em especial no caso do enfermeiro como coordenador da equipe de enfermagem. Só mais esse julgado que eu trouxe também. E aqui é aquela ação regressiva que eu havia comentado com os senhores antes, né? No caso que aconteceu aqui, gente, uma enfermeira, numa unidade básica de saúde, atendeu lá uma paciente, uma criança, e decidiu administrar o medicamento penicilina. Não havia prescrição médica e também não existia protocolo. Mas ela avaliou que deveria ser administrado, administrou penicilina e a paciente desenvolveu uma reação inflamatória no local da injeção. Bom, os familiares dessa paciente, o nome dela, processaram o município perdeu, transitou em julgado, e aí o município, então, moveu uma ação de regresso contra a enfermeira, para que ela ressarcisse o município pelos gastos que ele teve. Qual foi a decisão, né? Bom, a pretensão de ressarcimento por parte da administração pública em sede de ação regressiva em face do agente público por indenização paga a terceiros só encontra cabimento quando demonstrada a ocorrência de dolo ou culpa do preposto que deu causa ao evento. Então, só encontra cabimento a ação regressiva se ficar provado dolo ou culpa, no caso da enfermeira que administrou a penicilina. Não se verifica, em caso, a demonstração de culpa nas modalidades imprudência, negligência ou imperícia por parte da ré, da enfermeira, a ensejar a procedência da ação. Eis que o processo infeccioso instalado na criança após a aplicação da bezetacil teria se desencadeado de qualquer forma, mesmo que houvesse sido ministrado por outra pessoa. Sendo irrelevante, portanto, para a ocorrência do resultado, o fato da enfermeira estar ou não autorizada a prescrever o medicamento. Então, a ação de regresso não foi para frente. A enfermeira não foi condenada a arcar com os custos. Vejam que interessante. Então, por mais que não estava prescrito e não tinha protocolo para a enfermeira poder prescrever, ela pode ter que responder perante o Conselho de Enfermagem, ela pode, talvez, até ter que responder criminalmente pelo suposto crime de exercício ilegal da profissão, porque ela estava ali fazendo, às vezes, profissional médico, sem ter um protocolo que respaldasse a prescrição. Pode responder nas duas áreas, mas do ponto de vista civil, ao menos nessa decisão, não se configurou que existiu dolo ou culpa dela, que ela quis fazer mal ou atuou de maneira equivocada quando fez o procedimento. O procedimento foi feito corretamente. E essa reação que o paciente teve poderia acontecer, está prevista, é rara, mas pode acontecer. Por isso, não ocorreu a condenação da enfermeira. Muito bem. Então, assim, algumas considerações a respeito do que eu encontrei na doutrina. Já vimos alguns exemplos, né, de alguns enunciados de estudiosos do direito sobre a questão da responsabilidade civil envolvendo o pessoal de enfermagem. Cavalieri Filho afirma, por exemplo, enquanto os serviços técnico-profissionais são desenvolvidos pelos profissionais médicos, a equipe de enfermagem caberia apenas uma atividade auxiliar, no sentido de vigiar e acompanhar o paciente durante sua internação. Não é preciso me aprofundar muito para dizer que, na verdade, nós fazemos muito mais do que isso, né? E com muita competência. Então, também é um entendimento que, com devido respeito a quem pensa dessa maneira, mas que, na minha opinião, é uma maneira muito restrita de ver o que é a enfermagem, a importância da enfermagem para a recuperação, para o serviço como um todo, né? Bom, então eu coloquei mais duas figurinhas para simbolizar do meu espanto com essas informações. Eu não esperava encontrar isso na pesquisa. Achei que esses animais não estavam conseguindo demonstrar bem o meu desespero. Botei esse gato para ver se ele conseguiria, de maneira mais enfática, né, reproduzir o meu sentimento.
porque realmente foi preocupante. Mas é bom lembrar o que estabelece a Lei 7498 de 86, é a lei que regulamenta a profissão da enfermagem, uma lei federal, em seu artigo 11, inciso 2, que diz, na linha F, entre as competências do enfermeiro, aquela de prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados à clientela durante a assistência de enfermagem. O enfermeiro tem esse dever legal de fazer esse controle. Eu fui fiscalizar uma vez uma instituição onde eu perguntei para a enfermeira que estava no setor, enfermeira, quantos profissionais você tem aqui trabalhando na sua equipe? Ela me diz, Daniel, eu tenho 5, mas eu respondo só por 4, porque tem um que eu já orientei, já expliquei, ele não faz o que eu oriento, então larguei de mão. Ah, que bacana! Você acha que está certo? Você fez mais alguma coisa? Denunciou para o conselho, comunicou a chefia? Não, só larguei de mão. Então, ela está atuando de maneira negligente. Esse profissional, lá, se causa algum dano a um paciente, ela poderá responder também, pela negligência dela em coordenar, supervisionar, avaliar o trabalho da equipe. Okay? E ainda, a Lei 7498 estabelece, no artigo 11, entre as atividades privativas do enfermeiro, aquela de direção do órgão de enfermagem, integrante da estrutura básica da instituição de saúde, chefia do serviço e de unidade de enfermagem, organizar, dirigir o serviço de enfermagem, planejar, organizar, coordenar, executar, avaliar, o serviço de enfermagem. Né? Então, a gente tem que combater um pouco essa visão de que para a enfermagem é pau para toda obra. Faltou recepcionista, bota alguém na enfermagem lá. Faltou alguém para limpar aqui, chama alguém na enfermagem que limpa. Não. A gente tem as nossas atribuições definidas em lei e nas resoluções do Conselho. Mas como que eu posso, eu profissional, exigir que me seja dado o tempo para fazer o que é meu trabalho, se muitas vezes eu desconheço o que é mesmo a minha função, eu desconheço a lei, eu nunca li o Código de Ética. Aí fica muito mais difícil, né? Bom, resumindo, meu tempo está acabando. Nós vimos, então, nessa fala aqui, eu queria chamar a atenção para isso, a teoria da responsabilidade civil objetiva, aquela em que, mesmo que não foi a pessoa que fez a ação ou omissão, ela tem que ressarcir o dano, aplicada às instituições de saúde, mas, de outro lado, nós temos a possibilidade, nos casos de dolo ou culpa do profissional, de ação regressiva. Em alguns casos, eu vi também a denunciação ali, de solidariedade, alguns casos são tão evidentes que o próprio magistrado já estabelece que já na primeira ação o profissional responda junto com a instituição, porque está claro que ele que ele contribuiu para a ocorrência do dano, né? Então, não é porque a instituição responde de maneira objetiva que o profissional não irá responder. Ele pode, sim, se atuar com dolo ou culpa. Bom, possibilidade doutrinária e legal da teoria da responsabilidade civil aplicada aos enfermeiros por danos causados pela equipe de enfermagem, por eles chamam de culpa in vigilando. Ou seja, não seria bem uma responsabilidade objetiva do enfermeiro, mas se ele não coordena a sua equipe, se ele de fato não direciona as atividades, não prioriza quando é necessário priorizar, ele está atuando com negligência, porque essa é a função dele. E nesse caso, então, ele pode ser responsabilizado juntamente com o profissional que causou o dano. Claro, aqui, gente, linhas gerais. Cada caso é um caso e tem que ser estudado especificamente, e é muito importante, aí, na dúvida, procurar a assessoria de um advogado que vai poder orientar. Não, aqui realmente é um caso, não é, tem responsabilidade, tem dano, não tem, é sempre a pessoa mais indicada a ser procurada. Bom, além disso, a instituição e o médico respondendo civilmente pela equipe de enfermagem, encontrei isso na fala de alguns estudiosos do direito e mesmo em alguns julgamentos de ações envolvendo responsabilidade civil. Portanto, aparentemente, em alguns casos, uma desconsideração da Lei 7498, em especial do artigo 11, inciso 1, alíneas A, B e C, conforme nós acabamos de ver. Muito bem. De qualquer forma, pondera-se que a responsabilização do profissional enfermeiro pela atuação da equipe de enfermagem deve ser proporcional à sua autonomia para desempenhar essas funções de gerência, de coordenação. Desta maneira, é fundamental que o profissional enfermeiro exija e a instituição forneça todos os instrumentos que a lei lhe garante para que possa exercer com segurança e respaldo administrativo, legal, as funções inerentes ao seu cargo.
E aí é fundamental nos perguntarmos agora, nesse final, então, o que nós desejamos da nossa profissão. Nós temos que abrir os olhos para a importância de também procurarmos voltar os nossos olhos para as questões legais relacionadas ao nosso exercício profissional. Isso é muito pouco abordado nas escolas de formação de enfermagem, tanto graduação quanto nível médio, e é um grande problema, porque o profissional vai para a prática, muitas vezes muito competente do ponto de vista técnico-científico, mas sem nenhuma noção de responsabilidade civil, de código penal, as leis, por exemplo, crimes contra a saúde pública, código de defesa do consumidor, Constituição. Isso não é abordado, e a maioria das instituições não se preocupa também em estar trazendo essa informação aos profissionais, ao mesmo não com a mesma ênfase com que salienta a importância dos procedimentos. Claro que é importante também, nós temos que nos capacitar do ponto de vista técnico-científico, sem esquecer o respaldo legal. É isso que nos dá a autonomia e o reconhecimento que nós queremos, pelo menos na minha opinião. Bom, senhores, aqui estão os meus contatos. Eu trabalho na subseção de Blumenau. Se posteriormente alguém quiser entrar em contato, tirar alguma dúvida, enfim, eu estou à disposição. Espero. Hoje nós só arranhamos muito superficialmente o tema de responsabilidade civil, mas eu espero ter motivado os senhores a procurarem novas informações a esse respeito. Hoje, com a internet, está tão fácil, né? Tem tão bons sites que nos auxiliam. E, enfim, estou aqui à disposição. Muito obrigado a todos. Bom, nós temos aqui 2 perguntas, Daniel. Vamos lá. Se um profissional cometer um erro grave com o paciente, porém não existem provas, somente suspeitas, pode-se abordar esse funcionário? Quais os riscos para a instituição? Bom, claro que aí, aparentemente, se trata de um caso muito específico e que, de repente, a primeira recomendação seria essa, de buscar assessoria do advogado. Eu digo isso porque, bom, eu sou bacharel em Direito, fiz a prova da OAB, passei, mas eu não posso atuar como advogado hoje porque eu trabalho como fiscal do Conselho de Enfermagem. E o fiscal tem poder de polícia administrativa. Então, o poder de polícia é incompatível com o exercício da advocacia. Eu não posso me inscrever na OAB. E também, portanto, não posso realizar o que é privativo do advogado, como uma assessoria jurídica, por exemplo. Mas, e é importante esse questionamento, para eu dizer uma coisa. Eu vejo muitas vezes o profissional de enfermagem refém daquela situação. Ou faz o que eu digo e eu vou te processar, hein? Vou te denunciar, hein? Eu sei que volta e meia me ligam, Daniel do céu, a pessoa falou que se eu não fizesse aquilo ali, ia me processar e eu fiquei morrendo de medo e por isso eu acabei fazendo. Gente, não é porque o profissional está sendo processado que automaticamente já é culpado. Porque no devido processo legal ele vai ter direito à ampla defesa e ao contraditório. E claro que tudo que for informado contra ele, que será o réu, vai ter que ser provado. Se não for provado, possivelmente o réu não será condenado. Então, nesse sentido, quanto mais você se apropria desse conhecimento, menos além do seu exercício profissional, código de ética, resoluções do conselho, isso te dá poder de falar alguns não também. Vou te processar? Pode processar, porque aí nós vamos estar discutindo devido ao processo legal se eu estou certo ou não estou, né? Agora, claro, assim, questões como é que é uma abordagem que é feita, mas não tinha prova e tal, aí é temerário emitir já um juízo sem saber da situação concreta, do caso concreto. E o ideal daí realmente recomendo buscar a assessoria de um advogado, ou se não, diz respeito ao exercício profissional. Entre em contato com o conselho também, com os fiscais, porque a gente vai informar o que a lei diz que você pode fazer, que você não pode, qual foi a situação. A gente pode fazer uma orientação naquilo que diz respeito ao exercício profissional, sem adentrar, claro, na área de responsabilidade civil, etc., que aí é o advogado quem vai estar fazendo a orientação. Ok? Tem mais uma aqui. Se um paciente sentir-se atingido por um determinado profissional
ele pode processar essa pessoa sem envolver a instituição? O paciente não deseja envolver a instituição. Ou qual o direito do paciente? Ótimo. Ótima pergunta. Eu fazendo essa busca jurisprudencial, quando eu desenvolvia a pesquisa do meu TCC, eu me deparei com uma decisão do STF que abordava exatamente essa questão, dizendo o seguinte, que quando a pessoa sofria um dano de uma instituição, aí falava, claro, de instituição pública, né, ou pessoa jurídica privada que prestasse serviço público, ela não poderia processar diretamente o profissional, mas sim a instituição. Por dois motivos, por duas seguranças, se dizia isso no julgamento. Primeiro, uma segurança em prol de quem está processando, porque muito maior é a chance de receber o ressarcimento da instituição, da pessoa jurídica, do que do profissional, que muitas vezes já ganha um salário que, né, a gente sabe como é e não vai ter como ressarcir, não tem como. E também uma garantia ao próprio profissional, que, portanto, responderia somente perante a instituição no eventual ação de regresso, né? Mas também eu vi casos, fiz leituras de alguns julgamentos, onde não que processava só o profissional, né? O profissional e a pessoa e a instituição juntos, né? Enfim, vai muito da avaliação, imagino eu, do magistrado. Claro que em ela movendo a ação somente contra, ainda que fosse somente contra o profissional, vai ser muito difícil ela não envolver a instituição, porque foi na instituição onde aconteceu o dano, digamos assim. A instituição não vai ser exposta, possivelmente vai ser chamada no bojo do processo para prestar o seu depoimento, se uma das partes assim o fizer. Então, bom, a recomendação que eu tenho visto, né, e baseado no parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição, é de que a ação deve ser contra a instituição. E depois, se for o caso, ponto de vista civil, né? E se for o caso, a instituição depois, uma ação de regresso, né? Mas, como eu disse, não é pacífico, encontrei decisões diferentes também. Daniel, nós vamos pedir para você permanecer aqui ainda um pouquinho. Obrigado ao Daniel pela relevante palestra e obrigado àqueles que participaram com perguntas. Nós convidamos o nosso enfermeiro Nanderson do Sacramento Pinto a fazer a entrega de uma lembrança ao nosso palestrante.